Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Atila Mansur. Para quem já me conhece, eu também sou Atila Mansur, tá certo? E, bom, vamos aí para a sequência de vídeos, a terceira parte dessa sequência, né, de Green Flags e Red Flags que estamos fazendo aqui sobre todos os times da NBA na próxima temporada. Dessa vez, agora, os próximos, né, últimos 5 times da NBA, da Conferência Leste, melhor dizendo. Boston Celtics, New York Knicks, Toronto Raptors, Atlanta Hawks e Washington Wizards, tá certo? Vamos começar então, sem mais delongas, pelo nosso queridíssimo Toronto Raptors, tá certo? Por quê? Toronto é um time que vamos começar dessa vez pela Green Flag, né? Pela parte boa, que é, na minha perspectiva, a coletividade de Toronto. Toronto é um time muito coletivo e é um time que, na minha opinião, precisa dessa coletividade, porque eu não vejo um cara ali que tenha essa essa esse feeling, essa característica, essa habilidade de um grandíssimo líder técnico, né, um grandíssimo rosto ali de franquia. Não precisa ser um super, hiper, mega craque, mas eu não enxergo nem algo perto disso, nem algo perto de um verdadeiro franchise player, por assim dizer, tá bom? Mas ainda assim, é um time com uma coletividade muito boa, tem um Brandon Ingram que eu adoro, 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 adoro. Pra mim é um dos jogadores mais subestimados da NBA toda, um jogador muito completo. Mas ainda assim não é esse cara como eu acabei de citar, né? Nem o Scott Barnes, enfim, daí pra baixo, muito menos na minha perspectiva. Não são jogadores ruins, são bons jogadores, mas acredito eu que não são caras que realmente conduzam um time a algo grandioso. Então a coletividade vai precisar aparecer, eu acho que pode aparecer, tá bom? Acho que pode aparecer. É um time com um poder coletivo que vai precisar sobressair. A nossa red flag aqui, para mim, é o valor, né? Digamos que seja o custo-benefício. O custo-benefício de Toronto, acredito eu que não vai ser tão bom quanto se projeta. Por quê? O custo é relativamente alto para um time que não foi nos playoffs na temporada passada. Toronto gasta uma grana boa, boa, né? Se for um time assim, a gente vai falando de um Cavs, um New York Knicks, Boston Celtics, Indiana Pacers, times que a gente já até projeta estarem com certeza nos próximos playoffs, né? Esses 4 times, por exemplo, é praticamente certo que estarão brigando por ah, mando de quadra, enfim, top 5, top 6 de conferência, mesmo com as contusões, mesmo com algumas lesões, 2 deles, né? Não é o caso de Toronto. Toronto é um time que ainda precisa chegar nos playoffs, então gasta uma grana boa e, assim, pode ser que daqui a 10 meses, né, a gente já tá em setembro aí, 9, 8 meses, a gente olha assim e fala: "Cara, não sei se valeu tanto a pena esse gasto todo para o que o time conseguiu". Eu, ao mesmo tempo, não ficaria surpreso se o Toronto chegasse, por exemplo, num top 6 da conferência, uma sexta colocação, uma sétima colocação, por exemplo, não ficaria surpreso. Além disso, eu ficaria surpreso sim, mas por esse range aí, essa faixa, não me surpreenderia. Ainda assim, é um time que gasta uma grana boa, para um time que ainda não chegou nos playoffs, ainda precisa chegar nesse nível, tá bom? Vamos ver se o custo-benefício vai ser válido ou não. Nosso próximo time aqui, Atlanta Hawks. Atlanta, eu adorei o que a Atlanta fez na off-season como um todo. As chegadas no draft, as contratações na off-season, as saídas também não foram nada, né, criminosas. As chegadas podem ser muito boas. Então, assim, gostei muito do que fizeram trazendo Nickeil Alexander-Walker. Para mim, os reforços, olhando para a defesa, é ainda mais animador, né, porque eu penso que rechear o Trae Young, de grandes defensores, de bons defensores, na realidade, nunca é demais, mas ainda assim são caras que também contribuem no ataque. Nickeil Alexander-Walker e outros. Então, assim, mandou muito bem a Atlanta. Então esses reforços, ainda mais com foco no lado defensivo, mas sem desrespeitar o ofensivo, para mim é um grande destaque. Agora, red flag para mim é a saúde, cara, porque eu consigo imaginar esse time de Atlanta que no papel tem muito poderio, pode chegar a um mando de quadra, na minha opinião, com certa sem nenhuma surpresa para mim, tá bom? Mas a saúde vai é uma coisa que vai pegar. Por quê? A gente vai pegar, por exemplo, o Jalen Johnson, que é um jovem que jogou muita bola na temporada passada, muita bola mesmo. Jogou 36 jogos, né? Deixa eu conferir aqui. 36 jogos na temporada passada. Se a gente for olhar a temporada de 23, 24 dele, ele jogou 56. Então, se a gente somar as 2 últimas temporadas do Jalen Johnson,
né, agora considerando que ele tá chegando num outro nível na NBA, de realmente grande impacto, cara, é um pouco perigoso, é um pouco complicado. 88, né, 56 mais 36, 92, né, 92 jogos aí de cabeça nas últimas 2 temporadas. É praticamente uma temporada inteira. Uma temporada inteira são 82 jogos. Ele jogou 92 nas últimas 2, então assim, 92 jogos de 164, então dá pouco mais de 50% dos jogos. É pouco para um cara agora que realmente o time conta com ele para impactar, para ser titular, para jogar bola. E não é só ele, não é só ele, a gente tem o Porzingis que acabou de chegar, que pode ser uma bela contratação, mas vai precisar estar em quadra, e Porzingis não é o cara mais saudável do mundo, então a saúde pode ser uma coisa que, na minha opinião, pode empacar a temporada de Atlanta. Nosso próximo time aqui, agora pode ser o nosso querido Washington Wizards, tá bom? No Washington Wizards aqui, cara, eu adoro, amo, 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 assim, apaixonado pelo que o Washington tá fazendo em construção de elenco, em construção de cultura, em construção de identidade de time. A juventude desse time é, sem sombra de dúvidas, a minha grande green flag, é a minha grande expectativa para os próximos anos, tá? Tô muito curioso para ver como que o Washington como vai se construir a identidade. A gente percebe que é uma identidade muito ofensiva, pelo que vem se fazendo nos últimos 2 drafts, mas a gente precisa ver isso em quadra, né? Porque o ataque, de fato, ainda não é a grande qualidade de Washington na última temporada. Foi o pior, se não me engano, em rate ofensivo da NBA. Então, assim, bem complicado. Mas, vamos ver. Gosto muito do Trey Johnson, gosto muito do Ken Whitmore que acabou de chegar, Bilal Coulibaly, Alex Sarr, cara, Keyshawn George também pode ser um belo jogador da NBA. Então, assim, é muito jovem bom, é muito poderio no ataque, em potencial, né? A gente precisa ver isso em quadra ainda, mas o que vem se desenhando é muito animador e, sem dúvida, o núcleo jovem, né, a juventude, o que tem de novo ali, é a minha grande expectativa para esse time, não só na próxima temporada, como na seguinte e por aí vai, tá. Mas a minha red flag para um time que eu tô muito animado é o treinador, porque o Brian Keefe, na última temporada, não me mostrou grandes coisas a ponto de eu ficar animado com essa segunda temporada dele por lá, pela capital americana. Mas vamos ver. É um time que ele pegou no ano passado bem novo, com pouquíssimas peças de valor, né, com muitos jovens e tudo mais, tudo isso conta. Mas assim, vai precisar fazer mais, porque mesmo sendo um time jovem, desenvolvimento, aquela coisa toda, e não tô cobrando que ele vá para o play-in na próxima temporada, não é isso. Mas que ao menos tenha indícios positivos, né? Flashes, filosofia, conceitos bacanas para a gente poder manter isso, mesmo que as vitórias não venham, porque o time realmente não é para ganhar agora, não é para ter 35 vitórias, 40 vitórias, é para perder a maioria dos jogos mesmo, é para desenvolver os jovens, mas ainda assim não significa que precise ser o pior ataque da NBA, tá bom? Então essa é a minha red flag. Nosso próximo time aqui agora, Boston Celtics, tá? Nosso penúltimo time. E pra mim, cara, a grande green flag pro Boston é o contexto que ele tá. O contexto de Conferência Leste. Por quê? Fosse na Conferência Oeste perder o seu grande astro, como diz um Tatum, para praticamente a temporada inteira, né? Pode ser que ele volte no final da temporada que vem, mas vamos colocar aí fora da temporada. Era praticamente jogar um pá de cal em toda a temporada de Boston, cimentar que eles não iam para dificilmente iam, sei lá, para o playoff, né, mas se fosse também não iria muito longe. Então, assim, o contexto de Conferência Leste para Boston é o que mais me anima, pensando em uma temporada inteira sem Jason Tatum, cara. Tem um time que tem boas peças, ótimas peças, Jaylen Brown, tem ainda o Derrick White, que é um baita jogador, ainda um bom treinador no Joe Mazzulla, uma boa instituição, como um todo, uma boa organização como um todo. Mas, porém, ser na Conferência Leste é o que ainda dá uma pitada de esperança, de putz, pô, ainda dá pra gente ir para o playoff direto, dá pra quem sabe, se o time for realmente competente, regular, enfim, mostrar o que pode, né, o talento que ainda tem ali para além do Jason Tatum, é isso que eu quero dizer, dá pra buscar um top 5, por que não, né? Então, esse contexto só a Conferência Leste possibilita, tá?
Não é culpa de Boston, não é um demérito de Boston aqui, Boston não tem nada a ver com isso, mas, claro que tem outras coisas boas no time, né, lembrando que isso aqui não é a única coisa boa que eu enxergo no time, mas é o que, para essa temporada, mais me anima. Se fosse Conferência Oeste, basicamente, era a temporada perdida, né, para o que Boston pode fazer, né, que é realmente brigar por título. Então com esse objetivo, é complicado. Mas a nossa green flag red flag aqui é o cara, já falamos disso no primeiro vídeo, se não me engano, foi no segundo, eram 2 times com problema no grupo de pivôs, e Boston é mais um deles, porque a incerteza que tem no núcleo de pivô de Boston é uma grandeza. Sair de Porzingis, sair de Luke Cornet e Al Horford para, ah, cara, deixa eu olhar aqui certinho qual é o núcleo de Boston, porque é um pouco complicado. Chris Boucher, tá, Luka Garza, Neemias Queta, Amari Williams. E aí vai ter ali alguns caras que podem fazer a posição também, né, tipo, deixa eu ver aqui, em linhas gerais é isso, tá, em linhas gerais é isso. Xavier Tillman, tá, me faltando esse nome. É complicado, cara, é complicado, é um time que tem muito talento em outras posições, ainda na ala, ainda no grupo de armadores, mas o grupo de pivô é calamitante, é calamitante. Neemias Queta é uma a gente não sabe o que que pode aparecer ali. A Mario Williams pra mim é o mais animador, o novato, mas assim, é um novato, não é como se ele fosse ser o titular jogando 35 minutos por jogo na temporada que vem. Pra mim é um cara que realmente pode impactar, tá bom? Gosto muito do encaixe dele com o Joe Mazzulla. Chris Boucher é um cara que também tem seu valor, mas de novo, para ser titular, a gente simplesmente não sabe quem começa a temporada que vem. Eu começaria talvez com a Mario Williams, mas, né, é complicado. Nosso próximo time aqui, Nova York. New York Knicks, pra mim, a grande red flag, a grande green flag, na realidade, é o Mike Brown. Acabaram de trocar a comando do time, né, para o Mike Brown. E, cara, eu gosto muito disso. É uma outra mentalidade em relação ao que existia, é outra direção, outro comando, é outra filosofia, é uma outra personalidade de treinador, né? Não que o que estava ali, o nosso querido, que me fugiu o nome completamente agora, é, que estava ali, o Tom Thibodeau, né? Fosse ruim, muito pelo contrário, é um belo treinador, tá? Um bom treinador, tá? Belo é outra coisa, mas não é tão belo assim. Mas é bom treinador, o Tom Thibodeau. Mas o Mike Brown, pra mim, pode entregar algo que esse time vinha carecendo, que é um pouco mais de tempero, um pouco mais de molho, um pouco mais de sedução. É um cara com uma filosofia um pouco mais sexy, para um time que precisa desse apelo, né? Desse tempero, sabe? Essa coisa diferente no ataque, essa coisa mais criativa, mais diversa, mais vasta, mais ampla. Eu acho que Mike Brown tem tudo para entregar isso para Nova York na próxima temporada. Bom, mas como nem todos são flores, para mim a grande red flag que tende a aparecer na próxima temporada lá por Nova York é o perímetro ofensivo, a bola de três. Por quê? E ao mesmo tempo que isso me deixa com o pé atrás, me deixa um pouco animado com a vida do Mike Brown, tá? A gente vai olhar para os últimos anos de Nova York, são anos feios no sentido de arremesso de 3 pontos. A gente vai ver, por exemplo, algumas estatísticas aqui. Na última temporada, de bolas de pontos vindo do perímetro, né, de bolas de 3, Nova York foi o 26º com 36,9 pontos vindo do perímetro, tá. E aí a gente vai ver, percentual de acerto, né, do perímetro ofensivo, Nova York foi o 27º com 32,2%. Só atrás de times como Denver, na frente de times como Denver, Orlando, Toronto e New Orleans. Então, cara, bem complicado, uma situação bem feia. Mas, ao mesmo tempo que isso me deixa com o pé atrás, é minha grande red flag, a gente sabe como é importante hoje para o basquete moderno o perímetro ofensivo, né? Ah, Ao mesmo tempo que me deixa com o pé atrás, a chegada do Mike Brown é algo que me anima um pouco nesse sentido, porque o Mike Brown é um cara que, na filosofia dele, ele consegue não só ter como importante, né? Hoje, de modo geral, todo mundo tem como uma bola de três é importante, mas não só isso, mas ele consegue criar situações fáceis, de visuais bons para os seus arremessadores no perímetro, principalmente, naquelas jogadas em que os caras grandes, né, os pivôs, os alas, conseguem, passar para fora, de dentro do garrafão para fora, né, ou seja, para o perímetro, ali gerando bons visuais para os arremessadores, tá.
Então, acredito eu que Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson vão ser caras com papéis importantíssimos nesse sentido, para gerarem boas situações, bons arremessos para os arremessadores, tá. Chegaram caras como o Jordan Clarkson também, que tem muito para contribuir nesse sentido. Então, assim, claro que todos os jogadores, né, Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges, enfim, a gente sabe como o Mack Brown também tem dá uma importância muito grande para que todos os jogadores do sistema dele estejam impactando, estejam, rotacionando, estejam em sintonia, em sinergia, para que essas jogadas, não só trabalhadas, mas como as jogadas, digamos assim, mais improvisadas, mas que também fazem parte do sistema, também fazem parte do esquema, aconteçam. Então, ao mesmo tempo que me deixa com o pé atrás, me deixa um pouquinho animado, porque o Mike Brown é um cara que promete melhorar isso aí, tá. Nosso último time agora, não, na realidade já foram todos os times, né. É isso aí, tá. Eu já ia querer meter um time aqui que não tinha no vídeo, tá bom. Mas é isso, meus amigos, um beijo pra vocês, deixem nos comentários o que que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, tá bom. Vamos aí pra mais vídeos, e é isso, um beijo.